Olá, crianças, estamos de volta e agora nós vamos fazer uma análise de um texto, né? A hora da nossa, atividade. Olha aí na telinha, chegou uma hora legal, sensacional, que nós vamos aqui descobrir se nós aprendemos tudo direitinho, né? Vamos agora analisar uma fábula, né? E depois vamos interpretar, ver se a gente compreendeu ela direitinho, tá bom? E a nossa fábula de hoje, da nossa atividade observe aqui, a galinha e os ovos de ouro. Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua galinha tinha posto um ovo de ouro. Apanhou o ovo, correu para casa, mostrou à mulher dizendo: "Veja, estamos ricos!" Levou o ovo ao mercado e vendeu por um bom preço. Na manhã seguinte, a galinha pôs outro ovo de ouro, que o fazendeiro vendeu a melhor preço. E assim aconteceu durante muitos dias. Mas, quanto mais rico ficava o fazendeiro, mais dinheiro queria. E pensou: se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um tesouro. Matou a galinha e, por dentro, ela era igual a qualquer outra. Moral: quem tudo quer, tudo perde. Olha aí a galinha, só observando, né? Então, nossa aula de hoje, né, nós vamos analisar de quem conta, né? O que conta-se nessa história, né? Nós vemos aqui, ó, nós identificamos de cara o título, né? Nós vemos aqui o título, ó, a galinha e os ovos de ouro, né? Todas as fábulas, ela tem o título, né? Quem são os personagens, né, que nós encontramos aqui nessa fábula? Nós encontramos o fazendeiro, né? Sua galinha que bota ovos, né, de ouro, a mulher. Nós encontramos aqui, certinho? Então, nós temos aí 3 personagens, né? Fazendeiro, a galinha e a sua mulher. Nós encontramos também o quê? O que acontece nessa história? A história, ela vai contar que o fazendeiro tinha uma galinha e essa galinha, o que ela fazia? O que ela tinha de especial? Ela botava ovos de ouro, né? Era uma galinha que botava ovos de ouro. Deixa eu ver aqui. Ela botou ovo de ouro, né? Ela botava ovos de ouro. Quando ele descobre esse ovo de ouro, o que ele faz? Ele vende. E pelo um bom preço. No dia seguinte, novamente ele vende pelo um preço ainda melhor. E assim estava sendo todos os dias. Mas o que ele ficou? Ganancioso. E aí ele pensou: se essa galinha tem ela põe ovos de ouro, ela deve ter um tesouro dentro dela. Então, o que ele pensou? Que ela tinha um tesouro. E aí, o que ele fez? Matou a galinha porque ele pensou que ela tinha dentro dela um tesouro, né? Ele pensou: se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um tesouro. Mas havia um tesouro dentro dessa galinha? Não, professora, não tinha. Essa galinha, ela por dentro era igual a qualquer outra. E aí traz a moral com o ensinamento: quem tudo quer, tudo perde, né? Pessoas gananciosas demais querem tudo ao mesmo tempo e o que acaba acontecendo? Perdendo tudo, ficando sem nada muitas vezes, né? Tem pessoas que para conseguir uma coisa passa por cima de outras pessoas. No caso aqui, ele matou a galinha, né? E aí ele perdeu a galinha e perdeu os ovos, né? E aí não tinha mais ovo agora de forma nenhuma. Então, às vezes, é muito melhor a gente ir fazendo as coisas da forma honesta, né? Mas ser honesto compensa, né?
Então, agora nós vamos fazer uma análise, né? Vamos fazer a nossa atividadezinha baseada nesse texto. Olha só. Aqui nós vemos. Dá para ver direitinho? Quais são as personagens dessa história, né? Quem são os personagens dessa história? Então, nós temos aqui como personagem, né? Olha só. Nós temos o fazendeiro, a galinha e a mulher, não é? Nós temos esses três personagens. Quando nós analisamos antes, pensamos em tudo, nos fazemos perguntas, questionamentos, ao fazermos as leituras, quando vamos fazer a atividade, fica mais fácil. Uma outra dica que eu quero te dar é, se você lê o texto e você não entendeu ele muito bem, aí você vai lá nas alternativas, na atividade, lê as perguntas da atividade e volta no texto, encontrando as respostas no texto. É uma dica que eu te dou, fica bem legal e você consegue a resposta mais rápido. Outra pergunta. A galinha do fazendeiro tinha algo de especial. O que era? O que era que nós vimos que ela tinha de especial? Ela botava ovos de ouro. Muito bem. Olha só. Botava ovos de ouro, né? A história trata principalmente da esperteza, ganância, ignorância ou maldade. Então, pensa aí. Essa história ela vai tratar, a moral ela traz o quê? Um ensinamento. E trata do quê, né, no decorrer dessa história? Sobre o quê? Sobre a esperteza. Ele foi esperto ao matar a galinha? Ele foi ganancioso ao matar a galinha? Era ignorância dele matar a galinha? Ou era maldade? Ele foi o quê? Ganancioso, né? Então, a resposta está aqui na letra B, né? Agora, a próxima questão. Por que o fazendeiro resolveu matar a galinha? Porque ele achava que dentro dela havia um tesouro, né? Então, olha aqui a resposta. Pensou que havia um tesouro dentro dela, né? Quinta questão. O fazendeiro, com sua atitude, demonstrou ser, letra A, impaciente, calmo e ganancioso. Ele era impaciente, ele podia ser impaciente, não teve paciência, mas ele era calmo? Não, né? A palavra impaciente e calmo, né? Elas são opostas, né? Uma pessoa impaciente, ela não é calma, né? Então, não pode ser essa alternativa. Ele era agressivo, paciente e bondoso? Ele poderia ser agressivo, mas ele não era nada paciente e muito menos bondoso, né? Ele era impaciente, que é o contrário da paciência. Ele era agressivo e ganancioso? Sim, ele foi impaciente. Por que ele foi impaciente? Ele não teve paciência de esperar. Ele foi agressivo porque ele matou a galinha, né? E ele foi ganancioso porque ele queria enriquecer de uma vez só e ficar muito rico, né? Mais do que o que ele estava ficando. A fábula A Galinha dos Ovos de Ouro ensina o leitor que não deve ser curioso. Ela está ensinando que nós não devemos ser curiosos? Não, né? Não se deve ser ambicioso. Esse sentido aqui de ambição é de querer as coisas logo, ser ambicioso, ganancioso, né? Porque tem a ambição de crescer na vida, que é uma forma positiva, né? Não se deve acreditar nas pessoas? Não. Então, a questão aqui, a resposta vai ser a nossa letra B. Não se deve ser ambicioso na questão de ser ganancioso, né? No sentido de ganância, certinho? E agora, né, nós finalizamos a atividade e para mim fazer um desafio para você, eu quero voltar com você na estrutura das fábulas, né? Para a gente relembrar, para recordar a estrutura da fábula. Veja comigo na telinha.
Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima, ou seja, um começo, meio e fim. Veja aqui comigo, né, na fábula que nós analisamos anterior. Né? A gente percebe que aqui teve um começo, né? Teve o começo. Nesse começo, né, no início apresenta os personagens e a situação, né? Aqui nós vemos que tem, já está dizendo que vai falar do fazendeiro, da galinha e da mulher. Você viu? Nós identificamos isso já desde o primeiro parágrafo, né? Depois desenvolve o texto, de forma que as personagens interagem em torno de uma situação. Aí aqui vem a situação, que ele encontrou o ovo, né? E aqui ele vai falando o que aconteceu nessa história. E no final traz a reflexão ao leitor, né? Por fim, criamos um final surpreendente, que gera a reflexão dos leitores sobre um ensinamento ou uma moral, que geralmente aparece no final, né? E aqui nós temos a moral, né? Quem tudo quer, tudo perde. E nós não podemos esquecer, né, que os personagens, eles devem ter uma representação. Por exemplo, o leão, ele representa força, né? Porque ele é um animal que tem mais força na selva, na floresta. A coruja, ela é um símbolo da sabedoria, né? E a raposa, a astúcia. Então, eu tenho que escolher os personagens de acordo com as características que representam esse personagem, né? E nós não podemos esquecer que tem que ter um título, né? Ciente disso, eu quero te desafiar, né, a construir, né, uma fábula. Agora vamos pôr em prática o que você aprendeu. Você pode escolher 2 ou 3 animais de sua preferência e crie a própria fábula. Não se esqueça das partes importantes. Esses animaizinhos que eu estou sugerindo são só sugestões. Você pode escolher outros de sua preferência. Aqui eu coloquei o ratinho, né? Coloquei a tartaruga, o leão, a galinha do ovo de ouro. E também temos uma raposinha aí. Mas você pode colocar outros animais de sua preferência, aquilo que você gostar mais. E aí você vai seguindo essa estrutura da fábula, com tudo que você aprendeu, você vai produzir uma fábula. Depois você mostra para a professora, né? Você põe aí para sua professora dar uma olhadinha se você fez tudo certinho, tá bom? E nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Nesse ano nós vamos aprender muitas coisas, né? E você tem que estar aqui antenado todos os dias que for a aula na TV. Eu quero te ver aí assistindo, tá bom? Vamos terminar por aqui e eu te vejo na próxima aula. E não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá você pode acessar essa aula várias vezes, quantas vezes você achar necessário. Até mais!